Fala pessoal, sejam novamente muito bem-vindos. Para quem não me conhece, meu nome é Denis Silva e você está no canal Estudo Perspicaz. Neste vídeo vamos analisar a seguinte questão: será que o apóstolo Judas, autor da carta de Judas, ele citou o livro conhecido como o livro de Enoque? Essa pergunta então vai ser respondida e se você se interessa pelo assunto, após a vinheta, vamos analisar comigo. Muito bem, antes de entrarmos aqui então no assunto, eu gostaria então que, se você ainda não é inscrito aqui no nosso canal, por favor, pense na possibilidade de se inscrever, dê o seu like aqui nessas informações para que este vídeo atinja mais pessoas, comente também, quero saber a sua opinião sobre este e outros assuntos. Muito bem, para começar a nossa análise, vamos ler então a carta de Judas, vou estar lendo aqui a Bíblia Católica, a Bíblia do Peregrino. Podemos fazer aqui a leitura do versículo 14 e o 15, diz assim para nós: Deles profetizou Enoque, o sétimo descendente de Adão. Vede que está chegando o Senhor com as suas miríades de anjos, para julgar a todos, para provar a culpa de todos os ímpios, por todas as impiedades que cometeram, por todas as insolências que os ímpios pecadores pronunciaram contra ele. Então vemos aqui que Judas, ele relembra ou cita uma profecia que Enoque, um servo de Deus no passado, ele tinha feito relacionado às pessoas do seu tempo e também a julgamentos futuros. Com base então neste versículo, alguns alegam então que o apóstolo Judas, ele citou o livro de Enoque. Mas será que essa afirmação ela se sustenta? A resposta é simplesmente não. E vamos abordar alguns aspectos relacionados a isso e por que podemos afirmar assim. A primeira linha de raciocínio que podemos citar aqui, mostrando que Enoque não é o autor do livro de Enoque, é a datação dos manuscritos. Segundo então a análise de pesquisadores, os manuscritos mais antigos encontrados desse livro, tanto o hebraico, grego e em outras línguas, tais como etíope, data-se do 1º e 2º século, uma época muito distante da época em que Gênesis ele traz atenção que Enoque ele viveu. Enoque viveu num período pré-diluviano, ou seja, podemos contar aí mais ou menos 5.000 anos atrás, muito distante do qual então os pesquisadores mostram que os manuscritos foram escritos. Então, essa primeira análise já mostra que Enoque não é o autor do livro de Enoque. Outra linha que podemos abordar aqui, mostrando que ele não é o autor deste livro, é o conteúdo que há nesses escritos. O livro de Enoque é um livro conhecido como apócrifo e também pseudepígrafo. O que significa isso? Que é uma obra atribuída falsamente para outra pessoa. E tanto o conteúdo como a datação são todos questionáveis. E o que consta neste livro? Consta-se basicamente extravagantes mitos judaicos. Muito embora algumas partes dele ele possa até coincidir com alguns relatos bíblicos, tais, por exemplo, os vigilantes, o livro dos vigilantes, onde mostra que anjos abandonaram a morada no céu e vieram coabitar com humanos na terra, trazendo atenção lá a ocasião em Gênesis, os filhos do verdadeiro Deus. Mas outras lendas de diversas nações trazem atenção ou fazem alusão de deuses que desceram dos céus e coabitaram com os humanos, mostrando então assim que uma verdade da Bíblia ela se tornou algumas lendas de diversas nações. E o livro de Enoque ele acabou não sendo exceção nessa questão. Mas simplesmente isso e outros assuntos de fato não comprova que o autor seja Enoque. A terceira linha de raciocínio que podemos abordar aqui, mostrando que ele não é o autor deste livro, é que em nenhum cânon, tanto dos judeus como dos cristãos, esse livro ele foi incluído. Muito diferente de outros textos que até por um tempo fez parte do cânon da Bíblia, Enoque ele jamais foi incluído. A única Bíblia que encontramos este livro é a Bíblia etíope,
Fora este, ele jamais foi considerado inspirado, nem pelo menos um período de tempo, e incluso relacionado um pouco mais sobre o livro de Enoque. Veja só como o pesquisador R.C.H. Lansky ele fala a respeito disso, conforme vocês podem observar nas suas telas. Abre aspas. Perguntamos, de que fonte é esta mixordia? O livro de Enoque. Mixordia é uma mistura, né? Um apanhado de diversos assuntos dentro de um livro só. Este livro é um acréscimo e ninguém tem certeza das datas de suas diversas partes. Ninguém pode ter certeza de que algumas de suas expressões não foram talvez tiradas do próprio Judas. Ou seja, a única fonte que podemos trazer atenção dessa profecia é do próprio Judas. Não encontramos outra fonte confiável e que de fato Enoque ele falou isso. Mas se Judas ele não pegou essa profecia do livro que leva o nome Livro de Enoque, como é que então que ele a fonte que ele recorreu para citar essas palavras na sua carta? É o que vamos ver. O apóstolo Judas talvez tenha citado aqui a profecia de Enoque, provida então de uma fonte comum na sua época, uma tradição confiável que foi transmitida oralmente com o passar do tempo, e uma informação então que foi preservada por intermédio do Espírito Santo de Jeová. Mas por que podemos afirmar isso? Porque outros escritos também agiram de maneira similar ao apóstolo Judas. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele cita 2 nomes de personagens que não encontramos em nenhuma parte das Escrituras. Por exemplo, segunda carta a Timóteo, o capítulo 3, o versículo 8, traz assim atenção para nós. Da mesma forma que Janes e Jambres se confrontaram com Moisés, esses tais se enfrentam com a verdade. São gente de mentalidade corrompida, reprovados na fé. Aqui o apóstolo Paulo ele fala o nome de 2 homens, Janes e Jambres, que eles se confrontaram contra Moisés, mas não encontramos o nome desses homens em nenhuma parte das Escrituras, e também não sabemos o que aconteceu entre ele e Moisés. Mas Paulo ele cita aqui na sua carta a Timóteo, mostrando então que essa fonte, de alguma forma, chegou até a ele de alguma maneira, só que de forma confiável. Outro personagem bíblico também que cita situações em que não encontramos em nenhuma parte das Escrituras foi o discípulo Estevão. Estevão ele traz atenção à educação que Moisés recebeu no Egito, o tempo que ele ficou foragido na terra de Midian, e que também a lei mosaica ela foi guardada ou protegida então por forças angélicas. E encontramos isso aqui em Atos capítulo 7, o versículo 22 e o 23, que diz assim para nós. Moisés se formou em toda a cultura egípcia, era poderoso em palavras e obras. Ao completar 40 anos, ocorreu-lhe visitar os seus irmãos israelitas. O 30 traz atenção para nós. Passado 40 anos, apareceu-lhe um anjo no deserto do monte Sinai, na chama de uma sarça ardente, ou ardia. E o versículo 38, este é aquele que na assembleia no deserto tratava com o anjo que havia falado no monte Sinai, e ele e os nossos pais que recebeu palavras de vida para comunicar-vos. Ou seja, são informações que Estevão ele transmitiu e que não encontramos em nenhuma parte das Escrituras. Então, assim como Paulo, ele tinha informações sobre aqueles homens, Janes e Jambres, Estevão também, talvez ele tinha essas informações em fontes confiáveis, ou ele recebeu essa revelação por intermédio do Espírito Santo. Além dessa linha de raciocínio que estamos traçando aqui, Judas, se ele de fato não recebeu isso por intermédio de uma fonte confiável, um documento antigo, ou por intermédio de uma tradição oral, que foi repassada de geração em geração, ele talvez tenha recebido essas informações diretamente pelo Filho de Deus, Jesus Cristo, quando ele esteve aqui na Terra. Pois o apóstolo João, no seu evangelho, traz atenção que Jesus ele tinha feito e falado muitas outras coisas pelas quais os livros do mundo não poderiam conter.
Talvez essas informações foi citada pelo próprio Senhor Jesus Cristo, porque, de fato, Jesus Cristo conhecia Enoque desde o começo de sua vida e ele estava observando Enoque desde o céu. Então ele viu quando ele proferiu essa profecia e quando esteve na terra, ele trouxe atenção para os seus discípulos em alguma ocasião e Judas usou talvez essa conversa que Jesus teve com eles. E a outra linha de raciocínio é o Espírito Santo do Jeová, pois a Bíblia traz atenção que toda a Escritura é inspirada por Deus. Então talvez o Espírito de Jeová induziu Judas a escrever aquilo ali de primeira mão. Algo então que somente Judas foi inspirado a escrever, recordando o que Enoque disse há milhares de anos atrás. Então essa breve análise, de maneira muito simples, mostra então que o livro de Enoque, que leva esse livro de Enoque, não passa então de um livro falso, cheio de informação mística. E é interessante que muitos não sabem, mas não existe apenas um livro de Enoque. O livro aqui que abordamos é considerado como sendo o primeiro livro de Enoque. Existe também o segundo e o terceiro livro de Enoque. O segundo livro, ele é bem menor e encontramos na língua eslava. Também o terceiro livro de Enoque, bem mais recente do que os primeiro e o segundo livro, é um apanhado também de mística literatura judaica, onde encontramos até mesmo um anjo chamado Metatron. Lembra até mesmo aqui os nomes dos robôs dos Transformers, né? Dos Transformers. Mostrando então, juntando todos estes livros, de fato, não são inspirados e também não serve para a nossa espiritualidade, a não ser poucas questões históricas, se é então que possamos incluir isto nestes livros. Diferente do restante das escrituras, que são confiáveis e inspiradas a palavra de Deus, livros como este devem simplesmente ser excluídos para questões espirituais. Mais uma vez, quero agradecer por assistir esse vídeo até o final. Se gostou, por favor, compartilhe, se inscreva, dê o seu like e comente. Até mais, fique com Deus e tchau!